Capítulo 3 A Batalha no Pântano Sombrio, Parte 1. A união de Tanjiro e Nezuko mudou a maré da batalha. A fúria do demônio do pântano se tornou pânico, e os três clones, antes confiantes, agora se moviam com uma pressa desordenada. Tanjiro sentiu o ar vibrar com a frustração do monstro. Ele e Nezuko estavam em perfeita sintonia, seus movimentos complementando-se numa dança de ataque e defesa. O som agudo de um chute cortou o ar, e a força sobre-humana de Nezuko arremessou um dos clones do demônio. O corpo da criatura se chocou contra uma parede de tijolos com um baque surdo, como o de um saco de areia pesado caindo de grande altura. O impacto violento fez com que o clone se desintegrasse em uma névoa esverdeada de pântano, suas partes tentando se reunirem em uma forma coesa. A abertura foi instantânea e Tanjiro aproveitou a oportunidade. Sem hesitar, ele executou a respiração da água, quinta forma, roda d'água. Seu corpo girou em um movimento suave e contínuo, a espada se movendo em um arco circular e fluido. A lâmina, um fio de aço polido, capturou a luz tênue da lanterna pendurada, e por um instante um raio prateado irrompeu na escuridão. O brilho ofuscante escorregou pela superfície da espada enquanto ela girava, executando o movimento da roda d'água. O golpe foi tão veloz que mal se pôde distingui-lo, apenas um borrão de prata e água que rasgou o ar com um assobio cortante. A cabeça do clone, que ainda lutava para se materializar por completo a partir da névoa esverdeada, foi cortada em um piscar de olhos, sem tempo para reação ou dor. O corte foi limpo e preciso, executado com a perfeição de um movimento milenar, desintegrando em partículas escuras o crânio antes mesmo de tocar o solo úmido. O segundo clone, agora desesperado e com uma expressão de fúria distorcida, se lançou contra Tanjiro. No entanto, sua investida foi bruscamente interrompida. Nezuko, com uma velocidade quase imperceptível, se colocou na frente de seu irmão. A figura de seu kimono rosa e a haste de bambu se misturando ao borrão de movimento. O chute no peito do demônio foi executado com força devastadora, lançando-o para trás. Enquanto o demônio cambaleava, Tanjiro já estava preparado. A espada em sua mão estava em posição, e ele usou a respiração da água, primeira forma, corte da superfície da água. A lâmina, um fio de aço polido e impecável, executou o movimento com uma precisão cirúrgica. Ela deslizou com fluidez, sem encontrar qualquer resistência, em um corte perfeitamente reto e limpo. A força do golpe cortou o pescoço da criatura em um piscar de olhos, separando a cabeça do corpo. A cabeça do demônio, agora solta, rolou no chão com um baque abafado e seco. Enquanto ela parava, o corpo inerte começou a se desfazer rapidamente, transformando-se em uma névoa esverdeada e densa. A fumaça de pântano se expandiu por um breve momento antes de se dissipar completamente, não deixando nenhum rastro do demônio para trás. Agora restava apenas um clone, o original, o que havia falado com Tanjiro antes. O demônio estava aterrorizado. Ele se afastou, seus olhos vermelhos e assustados fixos na lâmina de Tanjiro. Ele implorou: "Não, por favor, não me mate, eu sou o único que pode te dizer onde as garotas estão." Tanjiro parou, a espada ainda em punho. Nezuko, ao seu lado, continuou com a guarda erguida, mas o som de sua respiração se acalmou. O silêncio do beco era quebrado apenas pelo som da respiração ofegante do demônio. "Onde elas estão?" Tanjiro perguntou, sua voz baixa e cheia de raiva. "Elas estão na minha dimensão. Elas estão no pântano", o demônio disse, sua voz um sussurro. "Eu as levei para lá. Se você me matar, elas nunca mais vão ser encontradas." Tanjiro sentiu seu corpo tremer. A raiva se transformou em desespero. Ele sabia que não podia matar o demônio, mas ele não podia deixá-lo escapar. "Me diga como entrar no pântano, e se você mentir, eu juro que vou te enviar para o inferno", Tanjiro disse. O demônio, tremendo de medo, ergueu o braço e apontou para a poça de lama no chão. "É a minha dimensão, é o meu mundo. Eu sou o rei aqui." Tanjiro percebeu que a poça de lama no chão não era apenas sujeira. Era um portal, uma entrada para um mundo diferente. Ele olhou para Nezuko, que parecia entender o que ele estava pensando. "Nezuko, eu preciso que você fique aqui.
Eu preciso que você proteja o Kazumi. Eu vou entrar no pântano e encontrar as garotas. Eu vou te encontrar no outro lado, Tanjiro disse. Nezuko não respondeu, mas ela deu um passo à frente e se colocou na frente de Kazumi. Ela sabia que tinha que protegê-lo. Ela era sua irmã e ela tinha que protegê-lo. Tanjiro se preparou para o mergulho. Ele sabia que o pântano era perigoso. Ele sabia que a escuridão era perigosa. Mas ele sabia que ele tinha que ir. Ele tinha que salvar as garotas. Eu vou te dar uma morte limpa e rápida, Tanjiro disse para o demônio. O demônio gritou, mas Tanjiro foi rápido. Ele usou a sua espada para cortar a cabeça do demônio, e a cabeça dele se desintegrou. Tanjiro sentiu que o demônio estava morto. Ele sentiu que a sua missão estava cumprida. Ele se virou para Nezuko. Eu vou entrar no pântano agora. Eu vou te encontrar no outro lado. Ele deu um passo à frente e ele se lançou no pântano. A água era fria e escura. Ele sentiu a sua pele ser cortada e ele sentiu a dor. Ele sentiu que estava se afogando. Ele se sentiu perdido. A escuridão era total e opressiva. Não havia luz, não havia som, não havia qualquer sensação tátil. Era um vazio absoluto, um nada avassalador que o engolia por inteiro. A ausência de tudo o fazia sentir-se como se estivesse em um túnel, uma passagem longa e estreita, onde as paredes invisíveis o pressionavam. O ar se tornava rarefeito e o tempo parecia ter parado. De repente, uma sensação distinta cortou o vazio. Não era algo que ele pudesse ver ou tocar, mas algo que ele podia sentir com cada fibra de seu ser. Era o cheiro do demônio, uma presença sinistra e maligna. O odor era forte e penetrante, como um cheiro de carne podre e enxofre. A presença do demônio era avassaladora. A sensação de perigo e ameaça iminente inundava-o como uma onda fria. Ele se sentia completamente sozinho, uma presa encurralada, ciente de que o predador estava à espreita na escuridão, muito perto. Capítulo 3 – A Batalha no Pântano Sombrio, Parte 2. A descida de Tanjiro pelo túnel de lodo e escuridão parecia interminável. Ele sentia a pressão da água em seus ouvidos e a falta de ar em seus pulmões. O cheiro de demônio, antes apenas um rastro, agora era avassalador, misturando-se com o aroma de mofo e terra. De repente, a escuridão se dissipou e Tanjiro se viu em um espaço alienígena. Era um mundo de lama e escuridão, iluminado apenas por uma luz fraca e fantasmagórica que parecia emanar do próprio solo. Estava submerso em um pântano profundo, mas podia respirar. À sua frente, o demônio do pântano, o original, estava flutuando. A criatura parecia mais confiante, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia fria. O demônio sorriu, exibindo dentes afiados. Você é um tolo, caçador. Você me seguiu até o meu mundo. Agora você é meu. Você não pode escapar. A visão de Tanjiro se expandiu. Ele notou que o pântano não era um lugar vazio. Havia objetos flutuando ao redor do demônio. Eram os pertences das garotas que ele havia sequestrado. Um broche de borboleta, uma fita de cabelo, um laço de seda. Tanjiro sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele não podia permitir que esse monstro continuasse a cometer esses crimes. Devolva-as! Tanjiro gritou. Devolva as garotas! Devolva as vidas que você tirou! O demônio riu e a risada ecoou pelo pântano. Elas estão comigo. Elas estão dentro de mim. Eu as absorvi. E agora eu vou absorver você também. O demônio, um borrão de fúria e garras, se lançou contra Tanjiro. Seus movimentos eram quase imperceptíveis, uma velocidade sobre-humana que o fazia parecer um vulto. As unhas, estendidas e afiadas como lâminas, cortavam o ar com um assobio sinistro. Tanjiro tentou bloquear o ataque com a sua espada, mas o demônio era rápido demais. A criatura desviou dos golpes de sua lâmina com uma agilidade assustadora, movendo-se para as postas de Tanjiro em um piscar de olhos. Uma dor aguda e lancinante explodiu em suas costas, uma sensação fria e cortante que o fez ofegar. Ele se virou abruptamente, erguendo a espada instintivamente para se defender. A luta se tornou um caos de movimentos frenéticos. O som metálico de garras colidindo com a lâmina ecoava pelo ambiente, uma sinfonia brutal de aço e carne. A força do demônio era esmagadoramente superior à de um humano, e Tanjiro sentiu a desvantagem pesando sobre ele. Ele estava perdendo terreno, a cada golpe a sensação de desespero e exaustão aumentava.
A percepção de que a morte estava próxima era quase palpável, um peso gélido em seus ombros. Ele forçou-se a se concentrar. Fechou os olhos por um instante e inspirou profundamente, sentindo o ar frio preencher seus pulmões. Ele sentiu a respiração da água, a energia se transformando dentro dele, um fluxo de poder puro e controlado. A sua força de vontade, a sua determinação e a sua vontade inabalável de lutar se manifestaram como uma chama interior, aquecendo e expelindo o medo. Tanjiro sabia que precisava de uma técnica que o demônio não esperava. Ele se preparou, levantou a espada. A lâmina cintilou na penumbra, um ponto de luz solitário. Ele executou a respiração da água, segunda forma, roda d'água. A espada girou em um círculo perfeito e contínuo, a forma fluida de um turbilhão. O som do golpe era como de uma dança, uma coreografia mortal. A dança de uma lâmina, a dança de uma vida e a dança de uma morte. O demônio, consumido por um medo primitivo, abandonou sua cautela e se atirou contra Tanjiro em um ataque furioso. Ele investiu com toda a sua força, os braços estendidos para atingir o espadachim. Tanjiro, com a lâmina erguida em uma defesa instintiva, bloqueou o golpe. O choque foi audível, o som do aço colidindo com a pele demoníaca. Uma faísca de dor se acendeu nos olhos do demônio, que, ao sentir o impacto de sua própria força refletida, recuou bruscamente. Em um movimento desesperado, o demônio se liquefez, desaparecendo na escuridão. Sua forma se dissolveu e ele submergiu nas profundezas de sua dimensão pantanosa, escapando da luz e da lâmina de Tanjiro. O ar que antes estava carregado com o cheiro do demônio agora parecia vazio. A lâmina de Tanjiro se moveu com a precisão de um cirurgião, um corte impecável e decisivo. Ele se lançou para o lado, o movimento fluido e calculado, e a espada atravessou o ar em um arco perfeito. A lâmina afiada separou a cabeça do pescoço do demônio em um único golpe limpo, sem hesitação. A cabeça da criatura rolou, com um som oco e abafado, e o corpo inerte começou a se desfazer em uma fumaça densa e escura. A substância maligna do demônio evaporou no ar, e o pântano que os envolvia começou a se desfazer, como uma ilusão se desfazendo. O chão sumiu sobre os pés de Tanjiro e a sensação de queda o dominou. A escuridão total do pântano demoníaco se dissipou e uma luz forte e ofuscante preencheu seu campo de visão. Quando os olhos de Tanjiro se abriram, ele se viu de volta ao beco, a sensação de queda substituída pela firmeza do chão de terra batida sob seus pés. A caixa de madeira de Nezuko estava exatamente onde a havia deixado, deitada de lado, um símbolo tangível de que a luta havia sido real. Próximo a ela, Kazumi estava sentado na calçada, o rosto pálido e banhado em lágrimas silenciosas. O beco parecia purificado, não havia vestígios dos demônios, nem o rastro de fumaça de pâncano. O sangue havia desaparecido e os tijolos das paredes pareciam impecáveis. A escuridão e o perigo de momentos atrás tinham sido substituídas pela calma. O ar estava limpo e puro, e a luz do sol da manhã suave e dourada banhava o local, criando um contraste pacífico com a violência da batalha que acabara de ocorrer. Tanjiro se levantou do cenário da saca, a dor se manifestando em cada músculo de seus braços e pernas, um lembrete físico da batalha que acabara de travar. Ele caminhou lentamente em direção a Kazumi, que ainda estava sentado na calçada, encolhido e tremendo. "Está tudo bem." A voz de Tanjiro era calma e suave. "Ele se foi, eu o matei. As garotas, elas estão salvas." Kazumi levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, as lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Ele olhou para Tanjiro, uma mistura de alívio e gratidão em seu olhar. "Obrigado, muito obrigado por me ajudar." Ele gaguejou. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido. Achei que tudo estava perdido." Kazumi se levantou lentamente, ainda um pouco trêmulo, e seus olhos caíram sobre a figura de Nezuko, que estava sentada no chão, as mãos no colo. Ele notou algo em seu cabelo. Um pequeno broche de borboleta. Seu coração deu um salto. Era o broche que ele havia dado à sua noiva, um símbolo do amor deles. Uma onda de surpresa e alívio percorreu seu corpo, e as lágrimas voltaram a escorrer, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. "Você a salvou", ele disse, a voz cheia de emoção.
Você a salvou e eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Ele se aproximou de Nezuko e, com as mãos delicadas, tirou o broche de seu cabelo. Ele olhou para a pequena peça por um momento e depois a entregou a Tanjiro. Eu quero que você fique com ele disse, estendendo a mão. É algo para você guardar. Quero que você se lembre de que, neste dia, você salvou uma vida. Quero que você se lembre que você é um herói. Tanjiro pegou o broche. O metal polido era frio em sua mão, mas ele sentiu a importância do objeto. A sua textura, o seu peso, a sua história. Ele sentiu a sinceridade de Kazumi e uma onda de gratidão o inundou. Ele guardou o broche com cuidado. Ele se virou para Nezuko, um sorriso gentil em seu rosto. Vamos, Nezuko, ele sussurrou. Nossa jornada está apenas começando. Tanjiro e Nezuko se despediram de Kazumi e começaram a andar, deixando o beco para trás. A luz do sol da manhã, agora mais forte e brilhante, aquecia seus rostos. O ar da noite, fresco e limpo, parecia revigorante. Eles se sentiam renovados, vivos e em paz. De repente, o som áspero de um grasnido cortou a tranquilidade. Era o corvo-guia de Tanjiro, suas penas negras e brilhantes, em contraste com o céu claro. Kao, Kao, Tanjiro Kamado, siga-me para Asakusa, em Tóquio. Uma nova missão o espera, uma nova missão o espera. O corvo voou em círculos acima deles, a mensagem ecoando no ar. Tanjiro e Nezuko se viraram para o leste, na direção de Tóquio. A jornada deles, que parecia ter chegado ao fim naquele beco, estava apenas começando. A jornada de Tanjiro e Nezuko no Arco do Pântano é um lembrete do que realmente importa na vida: a família. A determinação de Tanjiro em salvar sua irmã, mesmo que ela tenha se tornado um demônio, nos ensina que a família é a nossa maior força. O sacrifício de Tanjiro em lutar por sua irmã, mesmo quando ele está em desvantagem, nos mostra que a esperança é uma chama que nunca se apaga. O Arco do Pântano é um começo humilde, mas é uma base sólida para a jornada de Tanjiro. Ele nos mostra que a esperança e a determinação podem nos ajudar a superar os obstáculos mais difíceis. O arco nos ensina que o amor por nossa família é a nossa maior força e que a esperança é uma luz que nunca se apaga.